São sentimentos, são coisas que eu tenho sentido que Deus confirmou em meu coração, que são sentimentos dele para com a igreja, dele para com muitos de vocês e muitos lá de fora. No domingo aconteceu aqui. No domingo, eu não sei se todos vocês perceberam, mas eu estava chorando e houve um grande mover de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu não estava sendo batizada, eu não estava sendo afrontada por nenhum espírito maligno. Aquilo lá era um sentimento de pavor, um sentimento de desespero pela palavra. Na palavra do domingo que foi pregada, eu recebi ela. Eu prestei atenção em cada coisa que foi dita. E muitas coisas ficaram incutidas em meu coração. Só que normalmente quando eu ouço, eu começo a chorar. Só que eu só ouvi e guardei. Quando foi servir a ceia, eu continuei a chorar. E continuei até acabar o culto. E aí aconteceu. Eu quero perguntar para os irmãos aqui, eu quero que vocês levantem a mão e me digam quantos de vocês viram o que aconteceu comigo. Vocês estavam ouvindo eu gritar, vocês estavam vendo eu ali desesperada, mas para mim, a minha voz não estava saindo. Para mim, ninguém estava me vendo. Era como se eu tivesse invisível para todos vocês. Teve gente que... Teve mais dias que aconteceu isso comigo. E teve gente que chegou a dizer que os meus gritos pareciam que eu estava dando à luz a uma criança. Que os meus gritos eram como se eu estivesse dando à luz a alguém. De tão alto, de tão forte que era, mas para vocês entenderem, eu não tinha noção da altura da minha voz, eu não tinha noção de como eu estava. Eu não me via, eu só estava sentindo. O sentimento me tomou por inteiro, não era eu ali. Era só um sentimento se manifestando. E eu vou ler aqui o terceiro. No domingo, eu estava na igreja desde das 18 horas. Aconteceu uma breve reunião de obreiros. Ouvi o que Deus tinha a dizer e a orientar o seu povo. Logo após a reunião, se vem um momento de oração, que é por costume da igreja. Eu comecei a orar e a falar com Deus, pedindo que Ele se revelasse a mim. Ocorreu o culto como de costume. Senti a graça de Deus. Mas tudo mudou quando veio a pregação. A narrativa a qual o pastor pregava à igreja era sobre a volta de Cristo e o casamento. Ele, trazendo muitas riquezas, me encheu de conhecimento acerca do reino de Deus. As propriedades pregadas ficaram incutidas na tábua do meu coração. Continuou o culto, e chegando o momento de ceia, aonde eu não me contive com as minhas lágrimas, eu chorei durante a ceia toda. Era um choro de emoção, de felicidade, mas eu não parava. Eu sentia como se os meus olhos fossem como uma corrente de águas constantes. As lágrimas saíam com uma grande naturalidade. No meu choro, naquele momento, ele não havia controle, mas era um choro gostoso de se chorar. Eu sentia um certo prazer em chorar naquele momento. Eu continuei a chorar, até dar a benção para finalizar o culto. Quando acabou o culto, eu sentei no meu lugar e me debrucei sobre a minha perna. E ali meu choro prazeroso já tinha se cessado. Continuei a chorar, só que com mais intensidade. Com isso vieram os gritos, que normalmente eu solto por conta da imensidão da presença de Deus que eu sinto. E um grito que eu solto com a grandeza dele, porque eu não consigo não gritar quando eu o sinto. Com isso, pessoas se aperceberam e não tiveram sensibilidade para com esse acontecimento. Ficaram confusas e ficaram tirando suas dúvidas, e quiseram tirar as suas dúvidas. Ficaram me cutucando, se perguntando o que estava vendo, se eu estava bem. Mas tudo mudou com apenas uma única pessoa, que sinceramente não há como defendê-la. Ela fez a seguinte coisa. Passou a mão sobre as minhas costas e disse: "Fica assim não.
você vai ter o seu. O que eu não ressaltei é que naquele estava vendo o noivado da minha irmã. E essa pessoa quis dizer que eu estava chorando daquela forma por conta de homem. Mas na realidade essa pessoa faltou em ter discernimento. Eu estava chorando, planteando, gritando. E ela quis achar que isso tudo era por falta de um companheiro. Aquilo me trouxe uma certa revolta. Uma grande revolta, bem dizendo. Eu senti a ira pela falta de discernimento pelas coisas de Deus. Me senti irada. Eu fiquei chorando, dizendo a Deus em pensamento: falta de discernimento das suas coisas, Deus. Como pode ser insensível assim? A ira que eu senti, eu diluí ela em lágrimas e gritos. Eu continuei a chorar. Quando veio o presbítero Sebastião e me pediu para me levantar e abraçá-lo, fiz o que foi pedido. Meio dispersa das coisas ao redor, abracei-o. E ali veio um sentimento além do que era feio me desesperar. Comecei a sentir que Jesus fosse vir logo depois de alguns minutos. Começou então vir trechos da palavra em minha mente. Começou a vir o peso da palavra sobre mim. Aquilo pesou tanto em mim que eu me desesperei. Eu comecei a dizer diversas coisas para o Sebastião, enquanto estava abraçado. Como? Jesus está voltando. Eu estou com medo. Eu não tenho nada a entregá-lo. E veio sobre mim um grande sem a temer a Cristo. E é o que acontecia. Se ele voltasse ali naquela hora, então eu não tive mais forças para abraçá-lo. Eu me derreti em seus braços e fui parar no chão com a cabeça apoiada sobre a longarina. Então eu comecei a temer. Eu comecei a temer muito, e logo após o pastor veio tentando me consolar. E ele veio, me abraçou e me dizia, e eu lhe dizia como eu sentia. Eu dizia: pai, eu estou com medo, Jesus está voltando. E ele me consolava com suas palavras, dizendo: quem está preparado não teme, filha, não precisa ter medo. Só que eu ali me sentia despreparada. Então nisso veio um certo peso e eu me desesperei mais, pois eu sentia a falta do Espírito Santo, o que alguns minutos antes estava comigo me consolando. Nisso sentia angústia e a falta de Deus. Tentei descrever em palavras o que eu realmente senti, mas não era só isso, era coisa muito além, era coisa que eu não controlava. Continuando a leitura, era como o Espírito Consolador dele não havesse mais aqui na terra. Eu comecei a empurrar meu pai, comecei a me desesperar com a volta de Cristo. Meu coração apertou, eu gritava. Mas era como se a minha voz não tivesse eficácia. Era como se ninguém me visse nem me ouvisse. Eu fiquei angustiada em ver as pessoas sem entender. A calma das pessoas me desesperava. Eu queria me debater no chão, queria rasgar as minhas roupas, queria parar de sentir aquela angústia de alguma maneira. Quando me dei conta, tinha me livrado dos braços do meu pai. Então eu notei que estava no chão. E lá eu gritava. Era um grito de ardência interna, de uma dor de espírito. Eu sentia meu espírito sendo machucado. Eu comecei a chamar a Jesus. Comecei a gritá-lo para ver se ele me respondia. Eu gritava: Jesus, cadê o Senhor? Jesus, cadê você? Era um grito de socorro, revertido ao nome dele. Eu queria senti-lo. Logo após essa angústia veio o pânico. Eu abria os meus olhos e olhava as pessoas comemorando o noivado e ignorando o que estava acontecendo. Eu ficava sem entender como podia não sentir o que eu estava sentindo. Então meu pai me pegou do chão e disse para irmos orar. Fomos ajoelhados juntos de mãos dadas. Começamos a orar. Eu tentando, em meio a tanto pânico, nenhuma frase se formava em minha boca. Até que veio um sentimento em mim, bem dizendo um pensamento:
mas não era meu. Eu sabia que não era Deus provendo esse pensamento em mim. Eu estava pensando que alguém ali estava pensando. Vendo todo o meu desespero, muitas pessoas vieram a observar e a tentar entender. Mas houve alguém que naquele lugar pensou que eu estava louca e que aquilo não provia de Deus, achando que as coisas das trevas, achando que era coisa das trevas e que eu estivesse endemoniada. Então eu gritei com a maior indignação de espírito: eu não estou louca, eu não estou louca. A ira e a indignação, por mais uma vez não terem discernimento, o repulso das pessoas achar que aquilo era coisas das trevas, me trouxe uma ira. Continuei a chorar. E eu senti como se Deus estivesse voltando só para mim. Estivesse voltado só para mim. Era como se eu tivesse tido noção de como as pessoas iriam ficar sem a presença de Deus, sem a presença do Consolador. E eu sei que irá ser pior, porque lá eu tive vontade de até de me machucar, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu para que não houvesse escândalo em meio ao seu povo. Mas não é porque eu não fiz que eu não senti. Foi algo além das palavras que descrevem. Eu senti o pânico, o medo de Deus, da santidade dele. Eu senti medo da volta dele. E isso é algo indescritível. As pessoas não estavam tendo noção do que eu estava sentindo. Era uma explosão de sentimento, aonde cada hora Deus permitia sentir algo a mais. Eu senti a falta dele, senti o pânico pelas pessoas não verem o quão sério é a iminência da volta de Cristo. Eu senti o ódio por associarem as coisas de Deus e as coisas das trevas. Eu senti minha alma doer, meu coração ficar afligido. Eu consegui me acalmar, mas não passou. Consegui me levantar, beber uma água, mas continuou a palavra me dando pânico, medo, pavor. Eu continuava com os meus olhos correndo lágrimas, como uma fonte de água. Eu comecei a me tremer. Apesar da minha respiração, comecei a não sentir o ar entrando em meus pulmões. Ouvi as pessoas rindo, comemorando o noivado. E eu gritava que era para elas estarem chorando, não para elas estarem em desespero. A palavra fez com que eu sentisse tudo o que eu senti. Só fui me acalmar quando cheguei em casa depois de alguns minutos. Mas ainda assim, ainda ficou rodando tudo na minha mente, como um grande looping. Senti tudo estranho e pesado. Fiquei um pouco perturbada com medo, mas tudo pude transmitir o que eu senti para os meus pais, e aquilo me trouxe uma calma. Isso daqui foi só de domingo. Aconteceu mais coisas. Depois do domingo, eu fui para a escola, e quando eu estava voltando da escola, aconteceu mais uma vez. Eu relatei também, quando eu estava voltando da minha escola, aquilo lá me deu mais uma vez medo. E no domingo eu senti indignação por muitas pessoas não estarem entendendo o que eu senti, o que estava acontecendo. Mas quando eu estava voltando da escola, eu me senti sozinha, e foi uma coisa, não posso dizer pior do que aconteceu no domingo, mas foi uma coisa muito ruim também. Hoje, no dia 9/10/2023, eu estava voltando da escola, como sempre, seguindo a mensagem no caminho de casa, na rua de uma distribuidora da Avenida Osasco. Eu comecei a falar com Deus em pensamento. Enquanto eu falava com Ele, vinha observar as pessoas na rua, o que elas estavam fazendo. E quando olhei aquelas pessoas vivendo normalmente, comecei a imaginar a volta de Cristo. Comecei a ver os carros se chocando, crianças chorando, pessoas sendo atingidas e feridas ao ponto de morrer, mas não morriam, somente ficavam lá, sofrendo a dor dos machucados.
Era como se a minha visão fosse revertida só em coisas ruins. Seguindo meu caminho para casa, quando já estava na rua do Sobora, me veio a palavra e veio sobre mim um grande temor. Começou a ser ministrado no meu pensamento sobre as madrinhas, avisando que viriam o esposo. E nessa hora, sobre as madrinhas avisando que viriam o esposo e sobre as dracmas perdidas. Eu já estava na rua que vai para o Cerrado. Continuei. Mas quando eu estava naquela rua, veio mais coisas sobre a palavra. Falando sobre a casa estar bagunçada, as madrinhas estarem gritando os noivos, as dracmas perdidas. Naquela hora, meu peito doeu, meu coração apertou. E fiquei sem controle sobre a minha respiração. Naquela mesma hora, olhei para a rua, e quando olhei, ela estava vazia. E o céu fechou, e eu me senti sozinha, como se somente eu estivesse ali. Comecei a me desesperar, com uma vontade enorme de só parar e chorar, e também uma vontade imensa de gritar até ficar sem voz. Cheguei à rua da minha casa e a minha visão foi embaçando. Eu já não tinha mais controle sobre a minha respiração. Eu andava rápido por conta do desespero, mas parecia que eu não sentia o meu corpo sair do lugar. Ao tempo todo, a palavra se repetindo e repetindo na minha mente. Quanto mais se repetia, mais desesperador ficava. Finalmente cheguei em minha casa. Foi quando pude chorar como uma criança, mas as dores corroíam minha alma. Eu senti pânico, medo. Não eram coisas malignas, mas sim a palavra me trazendo temor. Era a palavra que havia sido ministrada um dia antes. Depois disso, eu consegui me acalmar e tudo correu normal. Eu contei tudo que meu pai aconteceu e ele falou bem assim: eu vou te chamar para orar de madrugada. E mais uma vez aconteceu. Quando alguns minutos antes de dar 3 da manhã, meu pai me acordou para orar. E eu fui, mas senti uma certa dificuldade para orar. Era como meu sono não tivesse controle. E eu sabia que aquilo provia de uma seta. Eu então comecei a lutar contra isso, mas era como se eu não tivesse forças. Então meu pai começou a fazer uma breve oração por mim. Nesse instante eu senti forças e energia sobre o meu corpo. E eu não tinha avisado ele que estava sentindo aquela dificuldade. Veio sobre mim um grande aquebrantamento. Comecei a falar com Deus, pedi a Ele para que eu pudesse ser um instrumento para Ele. Chorei e roguei a Deus. Eu me acalmei e então eu senti algo diferente, como um peso. Era como se o meu corpo se pesasse para baixo. Senti uma fraqueza e os meus olhos não se abriam. Passou esse sentimento. Então continuei a orar. Foi vindo em minha boca coisas além do que eu sabia. Eu comecei a falar sobre a desordem na casa, a desordem na igreja, a bagunça, o próprio mundo dentro da igreja. Enquanto eu orava por esses fatos, veio sobre mim um grande temor. A palavra que foi pregada domingo ficou ecoando dentro de mim, como uma voz alta, que só eu ouvia. Eu sabia que só eu estava ouvindo, mas era como se eu estivesse ao lado de uma caixa muito grande e potente de som. Sabe quando alguém grita com você e você se desestabiliza e se sente pequeno e desprotegido com um grito inesperado? Ainda mais se for uma pessoa que não costuma gritar com você. Eu me senti assim. Aquela voz me deu muito temor. Era como se ela estivesse com ira de mim. No mesmo momento que eu senti isso, no mesmo momento que eu senti essa ira em mim, meu corpo era como se atrofiasse.
Ele literalmente não fez isso, mas eu senti como se os meus órgãos fossem se encolhendo por dentro. Comecei a me desesperar. Minha respiração parecia que a qualquer momento poderia parar. Meu corpo queimava por fora. Senti uma agonia de morte. Eu pude ter a noção de uma gotícula da ira de Deus. Eu sabia que era a ira dele sobre mim naquele momento, mas ele não estava com ira de mim. Era a ira dele para com a igreja. Eu pude sentir uma gota da ira dele, que ele ainda irá derramar sobre aqueles que cometem iniquidade. Eu já não aguentava mais de tanta dor, até que veio a calma sobre meu corpo. E logo após isso, eu tive mais temor e comecei a clamar por misericórdia. Eu só conseguia pensar que nós precisamos da misericórdia. A ira dele está a cada dia se aumentando. E quem poderá conter a sua ira? Eu lhe clamei por misericórdia. E logo após essa opressão causada pela ira de Deus para com o seu povo, ele me permitiu sentir não a opressão, mas sim a própria ira e o desprezo, a abominação, a indignação pelo seu povo. Eu senti a ira de Deus por aqueles que prejudicam a sua obra, por defraudarem a lei de Deus. Eu senti vontade de quebrar tudo. Dei gritos, bati na cama onde orava, porque eu senti como se tocasse no que é santo e real, como se não fosse nada. Eu senti sede por justiça. Era como se o meu coração ardesse. E eu fiquei possessa. Eu não escrevi aqui, mas no ensaio, na segunda-feira. Isso daqui foi na segunda-feira de madrugada. Na segunda-feira à noite, tava eu e o Caleb aqui, esperando o pessoal pra gente começar o ensaio. E aí ele de repente ajoelhou. E eu ajoelhei com ele. E eu comecei a orar a Deus. Comecei a falar com ele de novo. E comecei a chorar mais uma vez. E enquanto eu fazia minha oração, era como se ele falasse comigo. Era como se ele se manifestasse. Ele mais uma vez me fez ter um sentimento dele. Eu senti, dessa vez eu não senti o que eu senti de madrugada. Que era como se ele tivesse ali me mostrado: filha, toma um pouquinho disso aqui. Ele me fez sentir. Gente, eu não sei explicar, mas de madrugada eu senti uma dor como se era uma coisa interna. Era uma coisa que não ardesse o meu físico, mas era como se o meu eu ardesse. Era como se eu estivesse queimando por dentro. E ele falava pra mim, enquanto eu orava de madrugada, ele não deixava eu ficar confusa sobre esses sentimentos. Ele sempre me deixava claro sobre tudo que eu sentia. Porque eu ficava assim: meu Deus do céu, o que é isso? Que dor é essa? Eu ficava assim, sem saber conseguir respirar, sem conseguir falar, sem conseguir fazer nada. E eu só ficava ali sentindo. E ele sempre ficava falando comigo. Eu ficava falando: essa daqui é um pouquinho da minha ira com aqueles que desprezam, com aqueles que menosprezam, com aqueles que fazem bagunça com as minhas coisas. E eu pude sentir, por isso que eu clamei misericórdia, por isso que me deu a sede de pedir misericórdia a Deus, porque eu fiquei pensando: Deus, se isso aqui é só a gotinha. E eu quase não me aguentei de tanta dor. Imagina o teu povo, aqueles que são fracos da fé, são fracos em tudo. Imagina esses como que vão sofrer. E eu comecei a clamar a Deus por misericórdia. E quando eu estava aqui no ensaio, eu pude sentir a presença de Deus mais uma vez. E Ele foi me dando mais sentimentos dele. E aí Ele me deu um sentimento que Ele próprio sente com a igreja. Eu pude diferenciar os sentimentos de Jesus e os sentimentos de Deus. De Jesus é como se
ele chorasse, pedindo: Pai, calma, não faz isso, tenha misericórdia do teu povo. É como se Jesus fosse o apaziguador da ira de Deus com as pessoas. E Deus ali sentindo a ira, porque estão defraudando as coisas de Deus, estão deixando de lado, estão fazendo o que querem com as coisas de Deus. E aí no ensaio, eu comecei a chorar, comecei a clamar, comecei a falar diversas coisas que eram muito além do que eu sei, do que eu tenho entendimento. Eu comecei a falar sobre aqueles líderes que não têm responsabilidade com as suas ovelhas, sobre aquelas ovelhas que estão perdidas por conta de líderes que usam a palavra de Deus para se engrandecer, que usam a palavra de Deus para se promover a algo físico, a algo mundano. Sabe, as coisas dessa terra, eles estão usando a palavra de Deus para se gloriar. E eu senti ali como se Deus sentisse a revolta por conta desses que estão tocando nos seus pequenininhos. E enquanto ele fazia eu sentir esses sentimentos, veio coisas do meu cotidiano que eu pude perceber que é ali o que Deus não quer que aconteça, está acontecendo, sabe? Ele quer que o seu povo saiba, que o seu povo tenha entendimento dele, mas muitos estão aí enganando, distorcendo a palavra de Deus. Na minha sala de aula, tem alguns que frequentam essas igrejas grandes, essas igrejas grandonas, assim, que fazem movimentos de jovens, que convidam jovens e ficam lá. E normalmente eu fico lá no canto da sala, eu fico observando essas pessoas, vão pensar: vamos na minha igreja, vamos na minha igreja, encontro com Deus, encontro com Deus. Aí hoje foi uma confirmação da minha oração no ensaio, porque eu orei por esses que são injustiçados por conta de líderes que não têm responsabilidade. Um menino lá da minha sala, ele falou bem assim, ele estava chamando os jovens lá, falando assim: vamos lá no meu encontro com Deus, você tem que pagar R$100 e você vai lá e pronto. E ele até me chamou. E eu fico assim: não, muito obrigada. Aí, depois de ele ter chamado as pessoas, ele foi assim na rodinha das pessoas que estavam conversando. E falou bem assim: no meu encontro com Deus lá estão marcando de levar pod. A gente vai levar pod escondido, sei lá o quê. Eu fiquei: gente, o que esses líderes estão ensinando a esses? E eu senti, naquele momento ali, eu falei: Deus, o Senhor está confirmando. O Senhor está confirmando, porque eu orei por esses que deixam as suas ovelhas ficarem à vontade. Ficarem fazendo o que bem entendem. Deus não irá receber justificativa. Muitos deles serão condenados por conta que não foram ensinados corretamente. Os líderes deveriam ensinar, os líderes deveriam ter a consciência de ensinar. Hoje a gente vive num mundo onde que os jovens são fracos para quase tudo. Quase tudo chama a atenção dos jovens, quase tudo, sabe? Quer ali que ter. O jovem tem interesse por fumar, tem interesse por beber, tem curiosidade de conhecer, tem curiosidade de, sabe? A curiosidade, ela causa ali com que você faça. Você pode ter a oportunidade de negar, de suprir essa curiosidade, mas muitos dos nossos jovens estão se deixando levar por essa curiosidade. E é muitos desses líderes que não pregam, que não falam isso. Gente, vocês vão ter vontade. A sua carne vai ficar gritando por isso, mas você tem que não deixar ser controlado por isso. Isso não provém de Deus, isso não é uma coisa que vai glorificar, que vai exaltar o nome de Deus na sua vida. Os líderes deveriam ter a consciência, deveriam ter o pensar disso. E a ira de Deus que ele me fez sentir na oração era por causa disso. Ele ficou falando comigo, ficou falando os meus pequenininhos. E eu comecei a gritar que: Deus, os teus pequenininhos, Senhor, os teus pequenininhos estão sendo tocados. Os teus pequenininhos, Jesus. Por quê? Os pequenininhos de Deus são esses que têm sede.
na igreja, eles vão tentar conhecer de Jesus. E esses líderes não têm responsabilidade. Estão deixando os pequenininhos de Deus serem contaminados, serem prejudicados. Sabe, eu senti agonia de saber que estão sendo prejudicados por conta de outras pessoas. Eu senti essa agonia minha, os gritos que eu dava. Às vezes eu não tinha noção da minha voz, mas eu sabia que eram gritos que saíam de dentro de mim. Quando eu tô sendo batizada, eu começo a gritar muito e no outro dia eu fico sem voz. Olha, foi no domingo, quando eu tava voltando da escola, de madrugada, e nem saio. Quem ouviu os gritos que eu dava eram gritos assim que eu tive noção, só tive noção depois que falaram pra mim que parecia que eu estava dando a luz a alguém. Só pude ter noção dos meus gritos, da altura dos meus gritos. A Sara que me falou isso, ela mora ali na distribuidora, ela falou, dentro daqui de casa eu tava ouvindo seus gritos. Eu saí lá pra fora, o povo ficou se perguntando, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? E na palavra de Deus diz que haverá dores como de parto nos últimos dias. E eu sentia uma dor interna que eu só conseguia aliviar mais ou menos pelos meus gritos. Sabe? Era como se uma dor fora do normal. E quando eu tava nessa oração do ensaio, eu ficava, teve uma hora eu falei, Deus, permita com que outras pessoas sintam o que eu tô sentindo. Sintam o que eu tô sentindo. Porque eu quero que elas tenham noção do que muitas vezes elas fazem e acham que não é nada. Das pessoas que elas deixam de dizer as verdades por vergonha, por achar que vai ser levado como santarrão. Eu quero que o Senhor dê a consciência da responsabilidade que é estar na tua casa. Eu venho sentindo isso todos os dias, depois de domingo, depois daquela palavra. Eu não consigo não parar de pensar na palavra que foi pregada. Eu não consigo parar de pensar nos sentimentos que Deus tem com seu povo. Eu fico pensando nisso toda hora. Eu cheguei na minha escola no outro dia, as pessoas ficaram perguntando, cara, o que foi com você? Você tá estranha, você tá esquisita. Porque eu só ficava pensando nisso, eu ficava no meu mundo ali falando com Deus em pensamento. Eu ficava só pensando, me dava vontade de chorar ali no meio das pessoas. Mas eu sabia que eu não sei, eu fiquei falando, Deus, permita com que outras pessoas sintam o que eu tô sentindo. Porque eu quero que elas tenham noção. Eu quero que elas tenham consciência de que não é brincadeira. Gente, eu pude sentir a ira de Deus. Vocês acham que vocês estão aqui? Cada coisa que vocês fazem, Jesus vai falar, Jesus vai cobrar. Ele não vai passar mão na cabeça de ninguém. E sabe o que mais me doía? E mais me doía porque sobre esses líderes, porque cada um vai ser julgado segundo a sua sentença. Esses jovens que vão no encontro com Deus, que fazem baderna, que fazem ali, ficam xingando, às vezes ali estão no momentinho deles ali, botam uma música, levam pod, fazem baderna na casa de Deus. Deus vai cobrar deles. O que é pod? Pod é um cigarro eletrônico. Ele é um cigarro eletrônico. E eu sei que Deus vai pesar a mão sobre esses. E era isso que doía. Era saber que eles iriam ser julgados, iriam ser sentenciados por conta de outras pessoas. Então eu falo pra vocês, gente, vocês tomem cuidado com o que vocês fazem. Não somente com vocês,
mas para com outras pessoas, porque tudo que a gente faz, uma pessoa tá observando a gente pode estar pensando, ninguém tá me vendo, mas sempre tem alguém que tá observando a sua vida. E se você dar mau exemplo, Deus vai buscar ali com a sua sentença, entendeu? Você vai ser julgado pela sua falta de exemplo, pela sua falta de respeito para com Deus. Você tá aqui e fala, mas eu não tô fazendo nada, mas eu tô aqui quieto, eu não tô fazendo nada, tô fazendo tudo certinho. Mas às vezes você tá fazendo desleixado, você tá fazendo com preguiça, tá ali no seu pensamento, eu tô cansada, eu não queria estar aqui, nossa, bem que outra pessoa podia estar fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Não pense assim. Até nos seus pensamentos vocês serão julgados, vocês serão sentenciados. Nós temos que vigiar a todo tempo quando se trata das coisas de Deus. Quando se trata das coisas dele, nós temos que vigiar. Porque tudo será muito além do que a gente acha. A gente acha que isso daqui é uma coisa pequenininha, mas para Deus é uma coisa grande. Entende? Tudo é muito além do que a gente realmente acha, do que a gente realmente pensa. E quando eu estava orando, eu senti outra vez o sentimento de outra pessoa. Eu senti eu pude ter noção do pensamento de outra pessoa. E eu não sei quem era, até porque me falaram depois que tinha gente ali na frente. Eu não sei, tinha gente que nem é daqui da igreja, que estava aqui no ensaio. Eu não sei quem pensou isso, mas eu tava orando. Na segunda-feira à noite. Na segunda-feira à noite. E eu tava orando. E eu gritei. Gritei com a maior indignação. Eu gritei assim, no final da frase, eu dei um grito. Um grito que foi aí que eu tive noção da minha voz. Foi um pensamento assim. Essa menina, ela tá fazendo exagero. Nem é tudo isso. Nem é pra ela estar gritando desse jeito. Foi como se esse pensamento viesse assim, de relance no meu ouvido. Na hora que veio isso, eu não me contentei e gritei como uma resposta. Igual quando eu tava aqui e tiveram um pensamento que eu tava louca. Por isso, sabe, pra eu quero que vocês, um dia, eu tô orando, eu tô pedindo a Deus pra que vocês, que são meus irmãos, tenham o mesmo sentimento, ou a mais do que eu senti. Eu pedi pra Deus, por isso que na hora do ensaio eu pedi pra Deus pra que outras pessoas pudessem sentir o que eu tava sentindo, porque a falta de discernimento das coisas de Deus, quando você tá ali fazendo uma coisa de Deus e comparam isso e acham que isso é coisa mundana, que isso é coisa que é sua, isso causa uma certa ira, porque eles não têm noção das coisas que são. E eu quero falar para os irmãos que não sou só eu daqui na igreja que tive essa experiência. Na real, nosso pastor Gilberto, ele sente tudo isso, só que ele não fica como eu fico. Ele falou pra mim que ele sente isso quando ele tá pregando a palavra. Eu contei pra ele, contei tudo, falei, pai, nossa, eu senti a raiva, eu senti um desprezo pelas pessoas por estarem fazendo isso. E ele falou, filha, eu sei, eu sinto isso. Quando eu tô lá pregando e quando eu tô lá ensinando e vejo uma pessoa lá boba, uma pessoa bocejando, uma pessoa nem ligando. Quando eu chego no culto de quarta-feira e vejo um tantinho de gente que realmente vem. E ele tem todos esses sentimentos. Lá em casa eu fico fazendo as coisas e às vezes eu observo ele orando. Ele fica chorando igual uma criança. Vocês vê aqui o pastor Gilberto Durão, bravão. Mas lá no quarto dele, gente, ele chora como uma criança. Ele fica lá chorando, às vezes eu sinto dó de como que ele chora. O choro dele às vezes é uma coisa que vem assim um sentimento no meu coração. Eu fico, nossa, esse choro é tão tocante, é tão verdadeiro esse choro. Sabe? Então, que vocês venham se atentar. Ele falou pra mim que era pra mim escrever tudo e
que eu iria ter oportunidade, porque poderia causar, né? E eu creio que vai causar um despertamento, que vai causar ali uma coisa diferente para vocês. Eu sei que essa experiência não foi só para mim, porque meu pai ele falou assim que tudo que Deus proporciona pra gente não é só para o nosso conhecimento, mas para outras pessoas também. E eu trouxe aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido. Eu queria muito, muito, muito mesmo que eu pudesse ter palavras para discorrer tudo o que eu senti durante esses dias. Porque foi uma dor, foi uma coisa muito, muito além do que é físico. É uma coisa que ultrapassa tudo que você... eu machuquei, machucado queimou. Arrancou tudo da minha pele, tá doendo. É mais dolorido. Mais dolorida. A Lausiane, uma vez, ela tava com o braço todo queimado. Eu fiquei imaginando a dor dela, porque o couro dela saiu inteiro. E eu fiquei imaginando dela. E eu digo pra vocês, e repito e confirmo, que tudo isso, todos esses sentimentos, eles ardem, eles doem muito mais do que uma dor física que você já pode ter sentido na sua vida. E eu espero que vocês tenham entendido. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.